Bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite, bom dia também pode ser, não sei que horas que você vai assistir. Olha meu filho aí. Esse garotão aí, meu filho. Filho, fecha aquela janela ali pra mim, por favor, mas do lado de fora. Não, por aqui mesmo. Pelo menos inibe o som. Não. Fecha a parte de vidro. A parte de vidro somente. Mais uma semana para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Estamos aí para a honra e glória do Senhor. A paz de Cristo Jesus, amada igreja. Eu aqui venho desejar uma boa noite para todos, bom dia, boa tarde. Não sei que horas que você vai estar assistindo. Eu agradeço a Deus. Vou tomar cafezinho hoje. Semana passada tentei tomar uma coca, não consegui. Hoje vai ser cafezinho o tempo todo aqui, do estudo, cafezinho, no nome do Senhor Jesus. Eu tentei na semana passada, semana passada, o que eu estou falando, Jesus? Eu tentei tomar café na semana passada, não consegui um corre, mas hoje estou tomando aqui meu cafezinho. Semana passada quis tomar uma coca, não consegui, fiquei nervoso. Só Deus sabe quanto nervosismo que é estar aqui diante de câmeras. Estou aqui com 2 câmeras direto na minha cara. E dar aula é um prazer, mas ainda assim é uma responsabilidade. Então agradeço a Deus em primeiro lugar, porque semana passada foi a primeira aula. E até hoje, quando eu conferi, a gente já tinha alcançado 85 views, visualizações. E pra mim é um orgulho, posso dizer, é um orgulho. Sim, eu sou tão pequeno, e eu sempre falo isso, eu sou muito pequeno. Eu sei que tem pessoas aí grandiosas, pessoas que vai falar, tem 10 mil curtidas e todo mundo vê, todo mundo. Então assim, esse mundo da rede, eu estou começando agora. E estou vindo por debaixo de direcionamento de Deus, né? Estou caindo de paraquedas, mas debaixo de direcionamento de Deus. E é tão Deus, mas é tão Deus na nossa vida, que toda a parafernália, se pode-se dizer esse nome, que tudo aquilo que a gente estava precisando para começar a fazer a live, Deus nos abençoou, tudo. Tem um microfone, tem esse globo que fica aqui, ó, em torno dos meus olhos aqui, tudo isso foi bênção. Até o abajurzinho, ó, que eu ligo aqui agora para me dar a leitura na palavra que semana passada deu ruim para me ler. Estou usando a Bíblia de Genebra, King James. Vou usar mais a King James porque a letra dela é maior. Tudo isso Deus nos abençoou. Tudo Deus nos abençoou. Todo o banner que vocês veem aí é Deus que tem nos abençoado rico e poderosamente. Deus tem levantado pessoas para estar nos abençoando. Então, assim, para mim é uma novidade, uma grande novidade fazer live. E essa novidade tem sido, assim, algo de Deus. Como eu falo, no início das nossas lives é sempre um bate-papo para a gente começar. Eu sempre vou contar um pedacinho da minha história. A live o estudo bíblico não começou semana passada. Esse estudo bíblico nasceu ainda na pandemia. Começou eu, minha mãe e uma amiga, no qual queriam aprender a palavra e me chamaram. Pô, e aí? Tem como tu dar aula? Eu falei, tem. E nisso, a paz do Senhor, meu amigo Evandro, Deus te abençoe. Eu vou, qualquer dúvida, tá bom aí o som? Faz um ok, dá um joinha pra mim, o som, a filmagem. Você que é a pessoa que enriquece meu coração, meu amigo. Tem amigos que são mais achegados do que irmãos, tá? E esse daí, fora de série. Então, nasceu na pandemia, num grupo de WhatsApp com 3 pessoas. E minha mãe, muito sábia, ela saiu espalhando para todo mundo. E quando a gente foi ver, chegou um período na época ainda da pandemia que a gente tinha uns 50 pessoas, tanto no WhatsApp
E a gente expandiu para o Telegram. E tinha umas 50 pessoas também no Telegram. Então a gente expandiu e eu falava, não era vídeo, só gravava áudio, mandava, até porque eu tinha muito medo, muito receio da rede. Então mandava áudio e enviava. Aonde ia, ia. Então não sabia para onde ia. Tudo perfeito para a honra e glória do Senhor. Amém. Então assim, eu vou deixar os comentários abertos, tá, irmão? Qualquer coisa vocês podem botar aí, porque acho que é um jeito que eu consigo ter liberdade com vocês que estão assistindo. Porque é muito ruim você sentar aqui, sentar para a câmera e ficar falando. Aqui, mal ou bem, vocês colocam alguma coisa, dão uma lida, dão uma lida aqui, tem como responder qualquer dúvida, então tá aberto aos comentários, tá bom? Tanto no grupo quanto no Instagram. Aí, nasceu na pandemia, isso daí a gente começou dando aula para 50 pessoas no WhatsApp, 50 pessoas no Telegram, mas eu só falava. Eu falava, mandava e a minha imagem não aparecia. Hoje, a minha imagem aparece. E aquele propósito que Deus colocou na pandemia lá atrás é o mesmo que está hoje. Alessiana, paz do Senhor, meu irmão. Tudo bom? Paz de Cristo Jesus. Então aquilo que Deus colocou lá atrás, hoje está refletindo no que a gente está fazendo hoje. Na aula que a gente está dando hoje. Então assim, o quanto Deus é bom. O quanto Deus é maravilhoso. Então é isso, irmãos. A gente está nessa pegada. Estamos começando todo dia, 8 horas em média. Quase todo dia, de segunda a sexta eu estou colocando. Sábado e domingo eu dou uma folga, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Até porque vocês também não vão querer ficar me ouvindo o tempo todo. Então de segunda a sexta sempre estou colocando às 20 horas alguma coisa. Sempre estou falando alguma coisa. Quero estar colocando ministração, pregação. Não só estudo. O estudo é sexta-feira e ponto. Agora, ministração durante a semana, vou ver um dia para estar ministrando. Não só eu, vou estar convidando pessoas para estar me ajudando. Como eu sempre digo, ninguém é forte sozinho, irmão. Ninguém. Se eu cheguei onde eu cheguei hoje, eu não cheguei sozinho. Cheguei primeiramente por Deus. Ele é o primeiro em tudo. O princípio de todas as coisas. E depois foi porque eu abracei pessoas eu colei do lado de pessoas certas, de pessoas que me levantaram. Teve pessoas que tentaram me derrubar, mas, louvado seja o nome do Senhor, as derrotas a gente não conta, só as vitórias. Então, assim, colhi das pessoas certas que levantaram, alavancaram a minha vida ministerial. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus e a vida de cada um que me alavancaram nessa minha caminhada. Então, assim, eu não sou forte sozinho. Se você quiser ajudar a carregar o piano, irmãos, meu telefone está na rede, tanto no meu Instagram quanto no grupo. É só pegar e mandar mensagem. Pô, eu quero te ajudar. O que a gente pode fazer? Fala aí que a gente cai para dentro, tá bom? Irmãos, eu já vou começar. Vou começar agora. Já vamos começar já. Eu vou estar orando. Os irmãos, aqueles que já tiverem com a Bíblia aberta aí, tiverem com a Bíblia em mãos, abre a sua Bíblia em Romanos 3. Semana passada a gente falou de Romanos 5, a gente vai falar sobre Romanos 3. Vamos dar uma pincelada lá atrás e retornar na aula de hoje, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor, que o Senhor venha estar tomando, Senhor, à frente desse estudo, Senhor. Que diminua eu, Senhor, e cresça o Senhor. Cresça e engrandeça o Senhor sobre a minha vida. Repreenda, Senhor, todo o mal, tudo aquilo que não provém de Ti. Pai, toma nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Nos abençoa. Derrama da Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Repreenda, Senhor, todo o mal. Tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, faz cair por terra. Pai amado, Pai querido, não sei aonde minha voz está alcançando, mas aonde estiver indo, Senhor, que essa pessoa, que essa mulher, que esse homem de Deus, Senhor, venha ouvir a Tua voz nesse momento, venha aprender conosco, Senhor. Me usa, Senhor, como instrumento, Senhor, nesse momento para enriquecer vidas aqui. É isso que eu te peço no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Então, irmãos, abram as vossas Bíblias. Eu só vou abrir a porta aqui, porque eu não liguei o ventilador para não atrapalhar o som. Então, abra vossas Bíblias em Romanos 3. Eu vou começar, não vou parar não. Romanos 3.
Romanos 3, Romanos 3, a partir do versículo 9, tá bom? Deixa eu só abrir a porta aqui para o meu cachorro ficar mais à vontade. Só um minuto. Entra, você, vem. Só para o meu cachorro ficar. Eu tenho um pitbull, e pitbull é brabo demais. Ele late a dessa. Romanos 3 vai estar escrito assim. Teve algumas pessoas aqui que entraram. Minha prima, Vera Lúcia. Oh, bênção. Deus te abençoe, minha prima. Kátia, Deus te abençoe. Então vamos lá. Romanos 3, a partir do versículo 9 está escrito assim. Qual conclusão estamos nós em posição de vantagem? Em qual conclusão? Uma pergunta. Estamos nós em posição de vantagem? Outra pergunta. Não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios estão todos subjugados pelo pecado. Então não existe distinção nem diferença entre judeu e o gentio. Todos estão subjugados pelo pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto. Usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios estão veneno de serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Aos seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Consideram que inútil temer a Deus. Ora, sabemos que todos os que a lei diz o que estão sob o domínio da lei, para que toda a boca cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência da lei, pois precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão que somos todos pecadores. Então, mediante a lei, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Que mediante a lei todos nós estamos convictos que somos pecadores. Mas por que a gente chegou nessa conclusão? Semana passada a gente estava dando aula e eu falava sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. E a gente tem que entender a caminhada da história para a gente conseguir entender o que Paulo está querendo dizer. E o decorrer da caminhada a gente vai entender que o primeiro Adão, quando peca, o pecado dele gera morte. Uma vez que gerando morte, o pecado dele... Ô, minha irmã, Deus te abençoe. Uma vez gerando morte, toda a humanidade, ele como representante legal, a morte chega a todos nós. É derramado sobre nós esse pecado. Todos os que nasceram pós-Adão já nascem com pecado, já nascem pecadores pelo pecado de Adão. Mas vem o novo Adão, e esse novo Adão é Cristo. A gente falou um pouco dele na semana passada, a gente vai trabalhar um pouco essa semana e talvez na próxima semana também. Bem, acredito que sim, na próxima semana ainda será esse mesmo tema. Então, deixa eu tirar meu relógio, ficou com calor. Então, o primeiro Adão pecou, veio o segundo Adão, Cristo. Mas existe um processo até Cristo vir. E esse processo, até Cristo chegar, vem sobre a lei. Surge a lei no meio do caminho. Porque de Adão até Moisés, todos aqueles que pecaram, transgrediram no pecado de Adão. Mediante a lei, ainda assim continua no pecado de Adão, mas também a lei não veio nada mais para te confirmar que você é tão pecador como qualquer outra pessoa. Maurício Silva, a paz do Senhor. A paz, varão. Tudo bom? Deus te abençoe, meu amigo. Presbítero Maurício, que bênção você está aqui. Então, a lei nada mais é, e isso aqui não sou eu que estou falando, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos gentios, como acabamos de ler, ele mesmo traz essa conclusão. No versículo 20 do capítulo 13, ele fala: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência da lei. Por quê? Porque ninguém consegue obedecer a lei por completo. Como teve o questionamento na semana passada, quantas leis seriam? Se seriam
Eu falei que era 513, eu errei por 100. Eu falei, eu acho que é 513, mas eu tenho quase que certeza que eu estou errado e estou errando para menos. Eu acho que ainda é mais. Aí minha irmã colocou, não, são 611, que também eu fui pesquisar, são 613 leis. Então, as 613 leis, ninguém consegue cumprir ela por completo. Nada, ninguém consegue cumprir. A única pessoa que cumpriu a lei foi Jesus Cristo. Então, até Moisés se cumpria o castigo da morte pelo pecado de Adão. E depois da lei era só uma confirmação daquilo que você estava fazendo de errado. Só para que você não viesse ser justificado. Aí ele continua, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Através da lei nós concluímos que somos pecadores. E eu vou provar para vocês. E Jesus prova isso para nós. Por quê? Porque olha só, vamos ler um pouquinho a palavra. Lá em Êxodo 20, que vai falar sobre a lei, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos ele começa assim. Vamos ler Bíblia hoje, em Êxodo 20. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou Yahvé, o Senhor, teu Deus, que fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Olha só. Isso aqui é muito interessante. O povo de Israel, o povo escolhido. Olha só, Deus escolheu Adão como representante terreno. Representante da humanidade. Adão errou, pecou, pum. Deus escolheu Abraão para que de Abraão viesse a sua nação. E a sua nação está escravizada no Egito. Como é que é o tema do nosso estudo? Da escravidão à liberdade. Então o povo de Deus estava escravizado no Egito. E Deus tira o povo dele com mãos fortes do Egito para fazer deles uma nova nação. E ele conclui aqui no capítulo 20, capítulo 20, versículo 2. Saí da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terá outro Deus além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que semelhe se existe lá em cima, nos céus ou debaixo da terra, ou ao menos nas águas que estão debaixo da terra. Só aqui a gente já cai por terra um monte de coisa que a gente faz aí, né? Thor, Superman, Aquaman e os deuses africanos, e aí vai. A gente vai. Só aqui já é uma lapada boa para um monte de coisa. Para imagens e adorações a esculturas, nada contra, irmão. Não tenho nada contra a religião de ninguém, cada um seu quadrado. Eu sou cristão protestante, tá? Como eu falei, a live vai a 1 milhão aí, vai para onde a gente não sabe nem onde vai chegar. Não tenho nada contra você, só estou falando daquilo que a Bíblia está dizendo. E aquilo que a Bíblia nos diz, e a Bíblia é nosso manual de regra, fé e conduta, que a gente não deve adorar nenhum tipo de imagem nenhuma. Mas é muito meu amigo, muito legalzinho, vou fazer uma imagem para ele. São Jorge matou guerreiro. São Cosme e Damião, e aí vai. Nada, não vai nenhuma crítica. Só estou falando que é algo que eu não adoro, então eu não adoro. Se você adora, o problema é seu, cada um com seu quadrado. Eu não adoro e a palavra do Senhor nos diz que a gente não deve adorar. Tá? Então assim, eu não estou pregando para você. Isso aqui é estudo bíblico, tá? Eu gosto de deixar bem claro porque às vezes a pessoa pode estar aquela confundida. Não, isso aqui é estudo bíblico. Aqui não é para, estou aqui para convencer você, não. Estou aqui para ensinar a palavra de Deus. Então tá assim. Não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de esculpida, nada que assemelhe que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo da terra, ou ao menos nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, não servirás, porquanto eu, Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, porque puna a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam.
mas também age com amor até a milésima geração para aqueles que o amam e guardam os meus mandamentos. Não pronunciará em vão o nome do Senhor, de Yahvé, o Senhor teu Deus, porque Yahvé não deixará impune qualquer pessoa que pronuncie em vão o seu nome. Lembra-te do dia do sábado, para santificá-lo. Trabalharei 6 dias e neles realizará todos os seus serviços. Contudo, o 7º dia da semana, o sábado, consagrado a Yahvé, teu Deus, não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem teus escravos, nem tuas escravas, nem os animais, nem os estrangeiros que estiverem morando em tua cidade. Porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz os céus e a terra, o mar e tudo que há nele. Mas no 7º dia descansei. Foi esse o motivo que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser o dia santo. Honra teu pai e tua mãe, para que tenha vidas longas na terra, e que o Senhor, que Yahvé teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra os teus próximos. Não cobiçará a casa do próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem os servos de servas, nem seu boi, nem jumenta, nem coisas alguma que se pertença. Todo o povo, vendo trovões e relâmpagos e o som de achor e trombetas em montanha, fogamentava, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Aí tá. Aqui foi aquilo que Deus estava falando com Moisés. E ele traz os 10 mandamentos para Moisés. E aqui a gente vai ter já, assim, para nós brasileiros aqui, ó, uma lei que a gente já abomina. A gente já não cumpre. Isso aqui eu já falo com toda certeza. O sábado. Nosso sábado é domingo, o primeiro dia da semana. Já não está cumprindo já a palavra. Aí, já temos uma lei que a gente não cumpre. Isso aqui eu só estou falando dos 10 mandamentos. Dentro dos 10 mandamentos já tem uma de cara que a gente não cumpre. O sábado. Nossos cultos, o nosso sabate é no domingo. Nosso culto de adoração ao Senhor. E muitas das vezes é a nossa folga do nosso trabalho. Porque trabalhamos muitas das vezes até sábado e domingo, normalmente, dependendo da empresa, é a folga. Então, aqui a gente já fica complicado de se cumprir a lei. Então aqui já deixo que o povo brasileiro não cumpre. O povo brasileiro, na sua grande maioria, não cumpre essa ordenança do Senhor. E eu vou mais além ainda. Ainda vou mais além. Não só cumprimos, não só o sábado, mas também entre outras coisas. Quantas e quantas vezes aqui a palavra vai dizer que a gente não deve usar o nome de Deus em vão. E existe uma história, que o nome de Deus não é Deus, tá? Existe o nome de Deus. O nome de Deus foi perdido através do tempo. Existe o tetagramas por Israel, que é considerado Senhor, Adonai. São 3 letras do tetagrama. Então, mas esse não é o nome de Deus. O nome de Deus foi perdido através do tempo. Porque o povo de Israel tinham tanto medo, mas tanto medo de pronunciar o nome de Deus em vão, porque uma vez pronunciavam o nome de Deus em vão, era cometido de grande ira do Senhor, de grande fúria do Senhor, que vai dizer a história que eles fizeram perder o nome do Senhor justamente. Hoje em dia a gente tropeça, a gente, meu Deus, ai Jesus, imagina, toda hora a gente chamando, ai meu Deus, ai Jesus, por tudo que a gente faz de certo ou de errado. Como é que a cabeça de Deus não ia ficar conosco? E será que de fato, de verdade, Ele iria se agradar de nós por conta disso? Então, através do tempo, foi perdido o nome de Deus, o nome mesmo, que com certeza os primeiros, os pais da igreja sabiam, hoje foi perdido. A nossa diferenciação de Deus para deuses, no caso, é a letra D. Então, quando você se referir a Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, como nós conhecemos como Deus, Jesus, Cristo, Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo, Espírito Santo. Então, quando você for falar de Deus, o Criador dos céus e da terra, a qual nós professamos essa fé,
é com letra maiúscula. Quando você fala de deuses, os deuses terrenos, seja lá qual for, qual Deus for, da antiguidade ou de agora, Zeus, Baal, Astoret, Vênus, aí vai, um monte. Os deuses hoje, Thor, que eu citei, que é considerado um deus, Thor, ou os deuses africanos, seja ele qual for, é tudo com letra minúscula para nós. Então, quando a gente fala de Deus Criador, dos céus e da terra, letra maiúscula. Vamos falar de Deus. Deuses, a gente coloca com letra minúscula. Essa é a nossa diferenciação. Então, a gente vê que também é um outro proceder que a gente não comete, certo? A gente não obedece a palavra de Deus, porque muitas das vezes a gente solta por qualquer motivo. Deus, ai meu Deus, ah Jesus, ah Senhor, muitas das vezes se torna em vão. Então, mais uma lei que a gente descumpre. E o Senhor Jesus Cristo, ele ainda afunila ainda mais, ele estreita ainda mais essa relação. No Sermão do Monte, bem-aventurado, 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 ele fala um pouco da lei. Ele fala um pouco da lei no versículo 17, que está escrito assim: Não penses que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum ou mínimo traço omitirá da lei até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que cumpriu e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não excede todos os escribas e os fariseus, de modo nenhum estarei no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem assassina estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a juízo. Aí olha só como é que Jesus Cristo estreita ainda mais a lei. Olha o exemplo que a gente dá. Aquele que matar, sobrevém juízo. Aquele que se irá, ali dizia, aquele que matar estará sujeito a juízo. O que matar. Jesus ainda estreita mais. Aquele que se irá estará sujeito a juízo. Também, qualquer que disser ao seu irmão, raca, será levado ao tribunal. Qualquer que chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Assim sendo, se trouxesse a tua oferta no altar e lembrares que a teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixai ali mesmo diante do altar a sua oferta e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão e depois volta a apresentar a tua oferta. Olha só, às vezes a gente tem problema com tantos irmãos e a gente não faz nem isso. Isso é bíblico. Estou lendo o que a Bíblia está dizendo. Entre em acordo depressa com teu adversário enquanto estás com ele, com a mim no tribunal, para que aconteça que o adversário entregue em juiz. O juiz entregue a cercarão. Com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Então, se você está devendo alguém, vai se acertar. Vai se acertar. Então, assim, o Senhor vai estreitando a lei. Ele deixa a lei que não era ampla, era já algo pesado. O Senhor ainda estreita mais ela, ainda fala assim, olha, é assim, ainda mais pesado, de forma mais dura, mais severa. Aquele que olhar, aquele que adulterar, sair com a mulher do seu próximo, está errado. Jesus ainda fala, aquele que olhar, só de olhar, já está pecando, já adulterou. Só de olhar. Então a gente vai entender que Jesus ainda traz mais pressão. Por que Jesus está fazendo isso? Para mostrar que o homem não tem condição de cumprir a lei. Não era algo fácil.
para cumprir aquilo que Paulo estava dizendo, para se cumprir aquilo que Paulo estava ensinando em Romanos. Aquilo que Paulo estava nos trazendo em Romanos 3, aquilo que Paulo nos trouxe em Romanos 3, no versículo 20, para deixar certo que é irrefutável a conclusão que somos todos pecadores. Todos nós estamos debaixo do pecado. Mediante a lei não nos... Aquele que acha que obedece à lei, infelizmente você não consegue. Você verdadeiramente está debaixo de um jugo. A lei só está te empurrando para baixo. A lei só está dizendo que você não vai conseguir. E ele continua no versículo 21 de Romanos 3. Entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas, isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creram, porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé pelo seu sangue, proclamando evidências da sua justiça, por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas por no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo, justificado daqueles que depositam toda a sua fé em Jesus. Então, uma vez que você deposita a sua fé em Jesus, você alcançou a graça. E uma vez alcançada a graça, você alcançou a liberdade. E a liberdade só vem mediante a fé. Fé em quem? Fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos libertar da escravidão do pecado. Estão entendendo? Vocês estão alcançando o entendimento? Parece, é meio difícil. Parece ser um pouco no tanto que meio difícil. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem de live. Estamos com 30 minutos já de live. 9 horas eu encerro no nome do Senhor Jesus. Parece no tanto que difícil, mas é onde a gente consegue entender o que Jesus fez. E Jesus mostra, testifica a grandiosidade dele sobre as nossas vidas mediante em Cristo Jesus, ainda em terra. Ele vai mostrar quão liberdade ele trouxe. Quão grande liberdade ele trouxe. Vamos lá. Marcos 5. Marcos 5. Eu falei, a gente vai ler Bíblia hoje. Porque às vezes a gente fala, só o falar, as pessoas às vezes não alcançam o entendimento naquilo que está sendo falado. Mas a Bíblia, conhecereis a verdade vos libertará. Vamos ler esse capítulo? Está lá em João 8. Se eu não estou enganado, versículo 16. Eu acho que é isso. João 8, versículo 16. Não, 16 não. João 8, versículo 32. Mas vamos lá. 31. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Olha só o que Jesus fala. É escravo do pecado. O escravo não fica na casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Então, Jesus Cristo é quem nos liberta dos nossos erros, dos nossos pecados, dos nossos maus. Então, lá em Marcos 5, a gente vai conhecer uma passagem muito conhecida do endemoniado de Gadareno. É uma passagem mas muito conhecida. Logo no início de Marcos 5. E assim atravessou o mar, foram para a região de Gerazareno.
E logo que Jesus desceu do barco, veio ao sepulcro, caminho do seu encontro, um homem possuído por um espírito imundo. E esse homem vivia no meio dos sepulcros, e havia quem conseguisse dominá-lo, melhor dizendo. Nem mesmo com correntes. Muitas vezes havia acorrentado seus pés, suas mãos, mas arrebentava os esguilhões, estraçalhava as algemas correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando contudo com lascas de rocha. E avistando Jesus ainda de longe, correu, atirou aos pés e clamou aos berros: O que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Suplico-te, por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe havia ordenado: Sai deste homem, espírito imundo. Todavia Jesus interrogou: Qual o teu nome? Respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não mandasse para fora daquela região. Então a gente vai conseguir entender que existia naquela região demônios locais que trabalhavam naquela região, que estavam trabalhando e escravizando aquele homem. E o engraçado é que ao esses demônios avistarem Jesus, demônios que estavam usando aquele homem, que estava algemado e acorrentados, aquele homem não tinha algemas e nem correntes que travavam ele na terra, mas aquele homem estava sendo dominado por demônios. E quando aqueles demônios veem Jesus, o demônio que estava ali trabalhando no corpo daquele demoniado, vai até Jesus. O que tu vem fazer aqui? Tá me perturbando por quê? Boa noite, a paz do Senhor, mãe. Deus abençoe. O que tu está fazendo aqui? Tá me perturbando por quê? Mais ou menos assim, não é chegado o teu tempo, não é chegado a tua hora. Jesus. A exclamação aqui, suplico-te por Deus que não me atormentes, ele está dizendo assim para Jesus: Jesus, ainda não é chegado o seu tempo. Você ainda não está glorificado. Por que tu está fazendo aqui? Isso aqui são códigos militares, tá, irmãos? Porque o livro de Marcos foi escrito para os romanos. Você vai ver que é um livro de autoridade. O demônio reconhece a autoridade de Jesus, mas mesmo assim não submete à autoridade de Jesus, porque ele suplica a Deus. Ele está olhando para Jesus, fala: Jesus, não vem me atormentar. Suplica a Deus: Deus, não deixa que ele venha me atormentar, porque ainda não é chegado o tempo. Satanás estava entendendo que ainda não era chegado o tempo. Os demônios que ali estavam... Caraca, que negócio doido aqui. Os demônios que ali chegaram entenderam que não era chegado o tempo. E então eles fogaram e berraram: olha, Jesus, não. Mas Jesus era autoridade. Jesus veio trazer liberdade. E Jesus pega, lança uma palavra, aqueles demônios serem lançados para os porcos e se jogaram no precipício. São jogados no precipício. Se jogam de um precipício. Aquele demoniado, eu ministrei isso daí, eu fiz um estudo. Qualquer dia eu lanço esse estudo aqui, sobre o endemoniado de Gadareno. Estudo lindo. Assim, eu estou falando de forma resumida. Então, Jesus lança a palavra e ali ele é liberto. Da escravidão à liberdade. Ele alcançou a liberdade. Qual liberdade que ele alcançou? A liberdade de não ser mais endemoniado, possesso por espíritos imundos a qual acorrentava. E a gente vai prosseguindo ainda no capítulo 5. A gente vai passar ainda no capítulo 5, no 21 ali em diante. Vai falar sobre a mulher que tocou no manto. A mulher que toca no manto de Jesus. E aqui a gente vai começar a trabalhar com trocadilhos aqui, e engraçado, porque olha só como é que é a fé.
Como eu disse, Paulo, ele trabalha com a fé, ele traz a fé, ele desenha a fé para nós. A gente precisa entender o que é fé. O que é fé? Lá está escrito lá em Hebreus. Eu vou pegar aqui. Eu não vou. Eu me embolo. Então, ora, a fé é a certeza das coisas que não se. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos e pela fé entendemos que foi o universo tomado. Tá. A fé, vamos lá, capítulo 1. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então, você não vê, mas crê. Você não vê, mas crê. Aí, sim, eu estava estudando essa passagem, essas passagens que eu ia dar hoje, e ver assim a mente humana, às vezes limitada, enraizada nas coisas da terra, na lei, nas palavras, e não consegue entender o milagre. Vamos lá. A mulher tinha um fluxo de sangue. Uma mulher que tinha fluxo de sangue, ela não poderia encostar, não poderia estar na cidade, não poderia estar ali, não poderia encostar ninguém, tinha que estar ali afastado de tudo e de todos, né? A paz do Senhor. Isso é que a palavra vai dizer, correto? Sim, correto. Ela tocando em Jesus, ela deixa Jesus impuro? Com certeza. Com certeza, pô. Ela tocou em Jesus? Não, tocou na veste, nas suas vestes. Ela deixou Jesus impuro? Não, mas tocou. Nas suas vestes. Jesus teria que passar por purificação? Provavelmente. Pela lei, deveria se afastar e ser purificado. Porém, entretanto, a mulher foi curada. Houve pecado? Como é que houve pecado se a mulher está curada? Como ele tem que cumprir algo se ela teve cura? Ela tinha. No momento que ela chega perto de Jesus, ela não tem mais. Ela alcançou a fé que ela esperava em Cristo Jesus. Jesus trouxe liberdade a ela? Claro que trouxe, pô, de uma enfermidade e de doença. Então Jesus liberta o gadareno, o endemoniado, de demônios. Liberta uma mulher de um fluxo de sangue. Cura, traz cura. Aquilo que a lei trazia para ela, sai afastamento, e em Cristo Jesus, Jesus traz para perto. O endemoniado, que todo mundo se afastava, Jesus trouxe para perto. Tá entendendo como é que é engraçado? É por isso que eu tenho muita dificuldade nos dias de hoje com a religiosidade. Eu tenho muita, mas muita dificuldade mesmo. E essa dificuldade é maneira, sabe qual é? Para que vocês venham me entender. Assim, eu falo um pouquinho de gíria. É para agradar todo mundo. A gente tem que pegar não só os antigos, mais antigos, mas também os mais jovens. Então, assim, as gírias vai sair aqui um pá, legal, tal, para atrair. Então, assim, eu estudei para a prova da Polícia Civil. Eu fiz a prova da Polícia Civil. Não passei por um pouquinho assim. Eu fiquei 2 anos estudando aí. Caí para dentro estudando firme nesse período da pandemia. E faltou pouquinho para mim entrar. Não entrei, graças a Deus, Deus não permitiu, amém. Mas outras que vierem, seja para a polícia ou qualquer outra coisa, eu vou estar fazendo. Em nome do Senhor Jesus, Deus vai abrir a porta de emprego fixo. Hoje eu trabalho de aplicativo, sou motorista de aplicativo, mas eu creio que Deus vai abrir a porta fixa para mim. Seja na área privada ou seja na área pública. Mas eu sei que Deus vai abrir, Deus vai dar o direcionamento. Então, eu tive um professor, o nome dele é Sancler, ele é advogado do governo do estado. Cara, advoga para um monte de gente sinistrona aí. Cara, ele é fera, inteligente demais. E ele trouxe ele ensinou uma coisa pra gente
E ele é novo, ele tem 34 anos, e tem dinheiro até dizer chega. Tem 34, não, 35 anos, tem dinheiro até dizer chega. E o cara tem muito dinheiro, muito, não é pouco não, ele tem muito dinheiro mesmo. E, ele falava uma coisa que entrou no coração e ficou. Ele, cara, enquanto a gente é jovem, enquanto somos jovens, a gente tem que fazer a diferença. Porque enquanto a gente é jovem, o nosso coração bate, palpita para fazer a diferença. Não é para a gente aceitar o sistema, é para a gente mudar o sistema. Porque às vezes o sistema já está corrompido e a gente está vendo defeito, a gente está vendo erro, mas se a gente se acomodar, a gente entra no sistema. Mas uma vez que a gente pega, bate de frente, a gente quer mudar o sistema, a gente quer fazer diferença, quer marcar, marcar aquilo que está errado, apontar aquilo que está errado e fazer a diferença, normalmente a gente só vai conseguir fazendo isso jovens ainda. Então assim, eu sou jovem, tenho 31 anos. E eu tenho muita dificuldade, quando eu leio assim, essas passagens bíblicas, eu tenho muita dificuldade em abandonar, em largar, em deixar a religiosidade. Não, que fulano fez isso, aquilo tem que ficar. Não. E eu vejo Jesus incluindo, chamando para perto, fazendo toda a diferença na vida de pessoas. Fazendo toda a diferença. Em vez de rejeitar, ele trazia para perto. Então é isso que eu quero no Evangelho. É isso que eu busco fazer no Evangelho. Chamar para perto, buscar. Quantos? Assim, o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Quantas e quantas pessoas, bêbados, drogados, margem, graças a Deus, em primeiro lugar a Deus, porque a honra e a glória seja dada dele. Eu chamei para perto, eu abracei. E é isso que a gente tem que fazer. Não estou falando aqui contando testemunho, estou falando isso para que a gente venha se engrandecer. Deus me livre e guarde. É para que você venha entender, cara. O Augusto Cury, no livro dele, eu li um livro dele, do Augusto Cury, filósofo, psicólogo, sei lá o que ele é um monte de coisa. Ele é sinistro, Augusto Cury. Ele falava assim: as melhores histórias estão na rua. As melhores histórias estão na rua, estão das pessoas a qual a gente considera a margem da sociedade. E na época eu trabalhava na Guarda Municipal de São Pedro Aldeia de contratado, e é uma realidade. Eu trabalhava na rodoviária de São Pedro e lia à noite, ia muito moradores de rua. Depois que eu li aquele livro ali, eu comecei a tratar morador de rua de forma diferente. Porque às vezes eles só querem falar, eles querem contar as histórias. E as histórias dos caras são incríveis. Os caras são incríveis demais. Eles sempre têm alguma coisa para te ensinar. Ele sempre tem alguma coisa para te falar que vai mudar a tua vida. Então, em vez de você rejeitar o bêbado, o cachaceiro, o mendigo, em vez de você rejeitar, ou então você só dá a comida, porque às vezes ele vem pedir comida, você só dá a comida, vai com Deus. Senta com ele, cara. Pergunta para ele aí, como é que é a tua história, mano? Se ele quiser te falar, você vai ver o quão incrível e tão grandioso é a história que ele tem para te contar. Então, faça diferença na vida de outras pessoas. Não deixa a religiosidade porque você está com uma roupa bela e linda. Quantas vezes, irmão? A roupa chegava, vinha com mau cheiro, infelizmente. É uma realidade. Vinha com mau cheiro. Porque eu abracei mesmo, filho. Cheiro de cachaça, de suor. E vambora, irmão. Tô junto contigo. É isso que faz a diferença no Evangelho. É isso que Deus espera de nós. Não é afastar pessoas por erro, por pecado. Mas ele pecou nisso, pecou naquilo. E aquilo. Então não é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós o comprometimento de abraçar, de chamar para perto. Então assim, como eu falei da mulher que toca em Cristo, toca ali na orla do Senhor, foi curada. Jesus trouxe a liberdade para ela. Logo em seguida vem a filha de Jairo. A filha de Jairo. Um dos protagonistas do ministério de Jesus na terra. E você vai ver que ele se incomodava quando a pessoa morria. Ele se incomoda com a morte da filha de Jairo.
Ele se incomoda com aquele jovem que morreu. Ele se incomoda com a morte de Lázaro. Porque a morte tinha reino. A morte reinava em Cristo Jesus ainda. Cristo na terra, a morte reinava, imperava. Por conta do pecado de Adão. Mas depois que Cristo morreu, ele toma a chave da morte. Ele tira o poder da morte. Você não tem mais esse poder. Então isso incomodava Jesus. Jesus vai lá e cura uma menina. Qual a liberdade que ele traz? A liberdade do pecado de Adão. Você pecou, morte virá. Morte virá. O salário do pecado é a morte. Ainda em Adão, ele pecando, a morte veio. Ela pecando, a morte. Ela, no pecado de Adão, como pecador em Adão, a morte veio. E Deus tirou, traz vida. Então Deus, em um versículo, em um capítulo, capítulo 5, ele traz a cura. Traz a liberdade do endemoniado, traz a liberdade da cura da mulher que toca, ele traz a liberdade da morte em um capítulo. Em um capítulo. A grandiosidade que Cristo faz nas nossas vidas. No capítulo 7, e para mim, no capítulo 7 ainda do mesmo livro de Marcos, eu acho que é uma das passagens mais lindas da Bíblia. No versículo 24. Acho essa passagem linda. Linda, 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 linda. Olha só. Então partiu Jesus daquele lugar e foi para arredores de Tiro-Sidom. E entrou numa casa, desejava que ninguém o soubesse. Porém não foi possível manter a sua presença em segredo. Jesus estava querendo ficar longe de todos e de todo mundo, de todos, quietinho, em segredo, mas não era possível. De fato, assim que ouviu falar sobre ele, certa mulher cuja filha pequena estava com um espírito imundo chegou e atirou aos pés. A mulher era grega, de origem de Ciro-Fenícia, e implorava a Jesus que expulsasse de suas filhas o demônio. Mas Jesus lhe explicou: deixa primeiro que os filhos alimentem até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ao qual replicou-lhe a mulher: sim, Senhor, mas até os filhotes dos cães debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe declarou: por causa desta tua resposta, depois dessa resposta, podeis ir em paz. De paz. O demônio já saiu da tua filha. E retornou ela para sua casa e encontrou a criança jogada sobre a cama, pois o demônio a havia abandonado. Mais uma vez Jesus traz Minha irmã escreveu aí: todas essas passagens martelou em mim essa semana. Que benção, glória a Deus, confirmação. Olha só, a resposta que essa mulher traz é uma coisa incrível, incrível no Senhor. Lá no livro de Juízes, eu não vou me lembrar agora o capítulo nem versículo, você pesquise, porque você está aqui para estudar também. Não quer tudo mastigado, né, irmãos? O rei de Ciro Sidom não, o rei de Fenício, Ciro Fenício, quando ele conquistava um lugar, ele cortava os dedos dos pés e da mão daquele lugar dos homens, para que aqueles homens não pudessem empunhar a espada e nem tampouco conseguiam andar. Então eles ficavam se arrastejando. E eles comiam daquilo que o rei dava. Então, quando Jesus lança essa palavra para ela, Jesus está trazendo a memória dela, o que o rei dela fazia. No passado, os reis da nacionalidade dela faziam com as outras pessoas. E ela pega e repele Jesus com uma mensagem que martela e o senhor está correto, está certo. Não é certo você tirar de um para dar para outro. Mas até os cães debaixo da mesa comem das migalhas.
Cara, olha só que mensagem linda que ela fala para Jesus. Olha só o que ela traz para Jesus. Ela está em busca da liberdade, mano. E quando a gente está em busca da nossa liberdade, a gente corre atrás. A gente corre atrás. E qual é o correr atrás nos nossos dias? Primeiramente, quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Sim, correto. Uma vez que a palavra te libertou, que uma vez que o Espírito Santo entrou em você, uma vez que a palavra trouxe liberdade para você, é uma questão de busca diária, pô. Por que uma busca diária? Porque se você não buscar diariamente a sua liberdade, em algum momento você vai ser aprisionado, escravizado. Em alguma área da sua vida você vai se encontrar escravizado, aprisionado. Eu por muito tempo fui prisioneiro do cigarro. Por muito tempo, prisioneiro do cigarro. Eu já usei drogas, tá? Quem nunca ouviu meu testemunho, já usei drogas. Nunca fui escravo de vício nenhum, graças a Deus, de drogas nenhuma. Já usei bastante droga aí, já. Enfim. Em nenhuma delas eu fui escravo. O cigarro me escravizou. E teve um pastor pastor é bênção, pastor Edilson. Falo o nome dele porque ele é uma bênção. Ele me consagrou a diácono. Através de Deus, em primeiro lugar, claro. Foi um instrumento de Deus na minha vida para me consagrar a diácono. E antes de eu me ser consagrado a diácono, eu estava afastado, retornei para o Senhor e fumava. E ele pegou e veio falar comigo. Eu falei, pastor, na Bíblia não tem dizendo que cigarro é pecado, não. Eu falei assim mesmo para ele. Se o senhor me mostrar na Bíblia que pecado é cigarro, eu paro de fumar. Eu falei assim, abusado, moleque abusado, já teólogo, sou brabo na palavra. E dei essa resposta para ele, ele calou. Fez assim, tá tranquilo. Vou orar. Passou nem uma semana, eu tô dirigindo. Aí Deus fala assim, o que você fez foi errado e eu vou te mostrar que você está errado. O quê? Eu vou te mostrar que você está errado. Você é escravo do cigarro. E escravidão é pecado. Falei, escravidão é pecado? E fui na passagem de Romanos. Falei, caraca, eu sou escravo do pecado. Eu falei, mas cigarro não é pecado. Ele é sim, desde o momento que ele está te escravizando, ele se torna o seu pecado. Aí foi onde Deus começou a ministrar. Então, assim, por exemplo, na palavra vai estar escrito, bebeis, mas não se embriagueis. Mas no momento que você se embriaga, no momento que você não tem controle da sua bebida, você é escravo da bebida. No momento que você a palavra não diz de droga. No momento que você se droga e você não tem controle, você é escravo da droga. No momento que você sexualidade, e você não consegue se libertar da sua sexualidade, você é escravo da sexualidade. No momento que você não consegue se libertar das palavras vãs, da palavra, dos palavrões, você é escravo do palavrão. E quem é que pode trazer essa liberdade para você? Cristo Jesus. É você reconhecer o seu erro e reconhecer aquilo que a gente falava na semana passada. Senhor, eu não tenho capacidade. Eu postei um stories essa semana no meu Facebook, que é muito interessante. Ele falava assim, o rapaz, eu não posso fazer. Eu não posso fazer, eu não devo fazer. Existe uma diferença. Quando você não pode fazer, quando você não pode fazer. Você quer fazer, mas você não pode. Quando você entende que você não deve fazer, você entender assim, Jesus, eu não tenho capacidade de vencer esse pecado, mas no Senhor eu consigo vencer. Está entendendo a diferença da palavra do dever e do poder? Existe uma diferença entre um e outro. Existe uma diferença. E essa diferença que faz total... essa diferença que faz total diferença nas nossas vidas. Então, enquanto eu era escravo do pecado do cigarro, enquanto eu estava escravo do cigarro, eu estava pecando. E eu orei ao Senhor e falei, Senhor, eu não quero ser mais escravo do cigarro. Porque eu estou pecando contra o Senhor.
E eu contei esse testemunho, pedi perdão em público, publicamente, peço perdão novamente, Senhor, me perdoa por ter tratado o pastor Edilson daquela forma naquele momento. Eu fiz isso. Já pedi publicamente e peço, porque é um testemunho de vida, e esse testemunho eu levo na minha vida. Então aquilo que está te escravizando, seja lá o que for, se você não consegue ter domínio dele, você tem que pedir para Deus te ajudar a dominar esse mal que está te fazendo. Você sozinho você não vai conseguir. A religiosidade que você tem, não, porque agora sou crente eu vou conseguir. Mentira. Me desculpa falar isso para você. É mentira. Estão contando mentira para você. Você não vai conseguir. Pela religiosidade, você não vai conseguir. Irmãos, é muito difícil viver o reino, mas é prazeroso. Por que é prazeroso? Porque quando a gente entende que a gente não consegue nada sem Cristo, a gente começa a entender que somente em Cristo a gente consegue a liberdade que a gente alcança. E a nossa liberdade plena não é aqui nessa terra. A nossa liberdade plena é quando a gente for para a eternidade estar com Deus, Deus nosso Senhor. Aí a gente vai conseguir a liberdade plena. Aqui nessa terra a gente não consegue nada. Outra passagem. E aqui, também outra passagem também de morte. Até fez a citação do menino jovem. E essa daqui ainda é mais pesada, para a gente entender. Olha só, Lucas, versículo 7, a partir do versículo 11. Eu estou tratando muito de palavra. Caraca, vai dar 9 horas. É 9 horas. Para a nossa live não cair no Instagram, nem no Facebook, eu vou estar encerrando ela. E semana que vem a gente encerra. Acredito que semana que vem a gente encerra com chave de ouro. Falando ainda de mais umas 2 ou 3 passagens aqui. E terminando com Cristo. E Cristo é o cabeça. Cristo é quem nos trouxe liberdade. A gente entender a liberdade que Deus nos trouxe. Se você não assistiu a primeira aula, assiste lá sexta-feira passada, foi no dia 5. Foi a nossa primeira aula. Hoje está sendo nossa segunda aula, para a honra e glória do Senhor. Assiste a primeira, assiste a segunda. Qualquer dúvida, por favor, não leve a dúvida para casa. Isso é muito ruim. Muito, é péssimo. Péssimo você levar dúvida. Então, compartilha conosco, fala com a gente. Se eu puder ajudar, com certeza eu vou estar ajudando. Também, se eu não conseguir, eu peço ajuda aos universitários, eu falo com pastores amigos, eu vou perguntar, eu vou correr atrás. Mas, não, por favor, não fica com dúvida. Tem meu número aí, já falei, tem meu número no grupo, tem meu número na minha descrição do Instagram. Só perguntar, mandar mensagem para mim, não me importa nem um pouco que me mandem mensagem, faço questão nenhuma. Tá com dúvida, prefiro que você me pergunte do que ficar com dúvida, tá bom? Irmãos, vamos estar orando para encerrar. E semana que vem a gente termina esse nosso estudo. O bom do estudo é assim, né? Que na pregação a gente não precisa ter conclusão. Ai, Jesus. A conclusão que a gente tem é que Jesus vai te libertar. Se não te libertou, vai te libertar. Então aproveita esse feeling que a gente falou aqui e para pensar no pecado da semana, nessa semana que vai se passar, e comece a pensar naquilo que está te escravizando, aquilo que o diabo está tendo domínio sobre a tua vida e que você precisa alcançar a liberdade em Cristo Jesus. Seja no cigarro, seja na droga, seja na bebida, seja onde for, aonde o diabo está tendo domínio sobre a tua vida, na sexualidade, na imoralidade, aonde o diabo está tendo domínio sobre a tua vida, que nesse momento, nessa semana, você venha pensar, venha entregar na mão do Senhor e falar com o Senhor, ser franco, ser sincero, porque às vezes a gente só precisa ter uma conversa séria, franca com o Senhor. Não, ó Deus, a sua beleza, o seu poderio, benoplácito da sua vontade. Para com isso. Para com isso.
Você está falando com Deus, Senhor, sim, mas o véu foi rasgado. Um Deus que gosta de se relacionar. Gosta tanto que morreu na cruz por você e por mim. Então você não precisa falar com tanta... Fala de forma respeitosa, mas de forma séria e sincera com o Senhor. Senhor, esse pecado que me consome, eu não tenho força para lutar contra ele. Não tenho. Sou fraco. E eu preciso do Senhor. Preciso que o Senhor me ajude. Porque sem o Senhor eu não vou conseguir. Seja sincero com Ele. E uma vez que a tua sinceridade com Ele, eu acredito e eu tenho fé que você vai conseguir se libertar. Mas entrega na mão da pessoa certa. E lute. Lute. Não tem como você viver o reino sem luta. Lute. Lute, lute, lute. Todos os dias lute. Que Deus vai fazer o diferencial nas nossas vidas. Tá bom? Fique com Deus. Foi um prazerzão de Deus ter ficado com vocês nessa noite. Muito obrigado por você que esteve aqui comigo, escutando essa live. Muito obrigado por todos que têm ouvido, que têm curtido, que têm compartilhado. Se você puder compartilhar na sua rede social, dá essa força aí, tá bom? Eu agradeço no nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor, da escravidão à liberdade. Traga a liberdade em nós, Senhor. E essa liberdade só será alcançada contigo, Senhor. Porque em Cristo Jesus nós alcançamos a liberdade. Pai amado, Pai querido, nos dê uma semana abençoada, debaixo da Tua vontade, debaixo do Teu querer. Vai repreendendo todo o mal, tudo aquilo que o diabo tentou fazer contra a minha vida, contra a vida dos meus irmãos, dos meus amigos que têm assistido, Senhor, essa live. Senhor, venha estar caindo por terra no nome santo do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha estar falando no íntimo de cada um, Senhor. Aqueles, Senhor, que ainda não te encontraram verdadeiramente, Senhor, que o Senhor venha estar se revelando, Senhor, para essas pessoas, Senhor, que eles venham ter um encontro real contigo. Paizinho, Pai querido, Senhor. Qualquer dúvida, Senhor, que o Senhor venha estar sanando, Senhor, me ajudando, Senhor, a cada vez mais. Me capacita, Senhor, cada vez mais a poder estar falando da Tua palavra, do Teu amor, Senhor, da Tua grandiosidade. Paizinho, Pai querido, toma, Senhor, a vida de cada um em Tuas mãos e repreenda, Senhor, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, Senhor, toda obra, Senhor, de Satanás sobre a vida dos meus irmãos venha estar caindo por terra no nome santo do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, que venhamos viver o sobrenatural, Senhor, que venhamos viver o Teu reino, Senhor, que o Teu reino venha nos ser abundante, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Te amamos, Senhor, e toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Muito obrigado. Até sexta-feira que vem. Lembrando, durante a semana eu sempre estou subindo a live umas 8 horas para a gente bater um papo. Vai ter que estar batendo um papo aí referente à aula e referente a qualquer outra coisa, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Adeus. Vou finalizar aqui primeiro no Instagram. Finalizei. Tchau, tchau, Instagram. Pum.